E se eu te dissesse que uma invasão militar dos Estados Unidos à Venezuela esteve mais próxima de acontecer do que você imagina? A tensão entre essas duas nações criou um dos cenários geopolíticos mais explosivos do século XXI. Estamos falando de eventos que se intensificaram dramaticamente entre 2017 e 2020, com o epicentro na Venezuela, um país sul-americano rico em petróleo. As raízes desse conflito remontam a décadas de relações conturbadas entre Washington e Caracas. Para entender essa história, precisamos conhecer os principais atores. De um lado, Nicolás Maduro, presidente venezuelano desde 2013, sucessor de Hugo Chávez. Do outro, o governo dos Estados Unidos, que sempre manteve forte interesse no petróleo venezuelano. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, um detalhe que nunca passou despercebido pelos americanos. A crise começou a escalar seriamente em janeiro de 2019. Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, declarou-se presidente interino do país. Os Estados Unidos reconheceram Guaidó imediatamente como líder legítimo. Mais de 50 países seguiram o mesmo caminho, criando uma situação sem precedentes. Uma nação com dois presidentes reivindicando o poder. O governo Trump não escondeu suas intenções. John Bolton, então conselheiro de Segurança Nacional, apareceu em entrevistas com um bloco de notas onde estava escrito 5.000 tropas para a Colômbia. A mensagem era clara. A intervenção militar estava na mesa. Donald Trump repetiu várias vezes que todas as opções estavam sendo consideradas, incluindo a ação militar. Mas por que os Estados Unidos queriam intervir? Oficialmente, falavam sobre restaurar a democracia e aliviar a crise humanitária. A Venezuela enfrentava hiperinflação catastrófica, escassez de alimentos e medicamentos, e mais de 5 milhões de pessoas fugiram do país. Porém, críticos apontavam para o petróleo venezuelano como o verdadeiro interesse americano. Em fevereiro de 2019, aconteceu um dos momentos mais tensos. Os Estados Unidos organizaram um envio de ajuda humanitária pela fronteira colombiana. Maduro bloqueou as pontes com contêineres e caminhões. O confronto resultou em violência, com veículos de ajuda queimados e manifestantes mortos. O mundo assistia, prendendo a respiração, esperando que isso pudesse ser o pretexto para a invasão. A história dos Estados Unidos na América Latina tornava todos nervosos. Guatemala em 1954, Cuba em 1961, República Dominicana em 1965, Chile em 1973, Granada em 1983, Panamá em 1989. O padrão era conhecido. Quando interesses americanos estavam ameaçados, a intervenção seguia. A Venezuela parecia ser a próxima. Mas algo diferente aconteceu desta vez. A Rússia e a China apoiavam firmemente Maduro. Aviões militares russos pousaram em Caracas, em março de 2019. A mensagem era clara: uma invasão americana encontraria resistência internacional. A situação lembrava perigosamente a Guerra Fria, mas agora na América do Sul. Em maio de 2019, ocorreu a Operação Liberdade, uma tentativa de levante militar apoiada por Guaidó. Falhou completamente. Poucos militares aderiram, e Maduro manteve controle total das Forças Armadas. Os Estados Unidos negaram envolvimento direto, mas documentos revelaram reuniões secretas entre oficiais americanos e generais venezuelanos dissidentes. O episódio mais bizarro veio em maio de 2020. 2 ex-soldados americanos lideraram uma invasão marítima fracassada, conhecida como Operação Gideão. Usando lanchas, tentaram desembarcar e capturar Maduro. Foram rapidamente capturados. Descobriu-se que trabalhavam para uma empresa de segurança privada, com suposto contrato de Guaidó. O plano parecia saído de um filme ruim. A invasão em larga escala nunca aconteceu. Por quê? Vários fatores contribuíram. A oposição internacional era forte. O custo político e militar seria enorme. A opinião pública americana estava cansada de guerras intermináveis no Oriente Médio. E talvez mais importante, não havia garantia de vitória rápida. Hoje, Maduro permanece no poder. As sanções americanas devastaram ainda mais a economia venezuelana. Milhões continuam sofrendo. Guaidó perdeu relevância política. A situação demonstra os limites do poder americano no século XXI. Essa história nos ensina algo crucial sobre nosso mundo atual. Intervenções militares não são mais tão simples quanto eram no século XX. Potências rivais como Rússia e China agora protegem seus aliados. A opinião pública global importa mais que nunca. Então, houve realmente uma invasão? Não no sentido tradicional, mas houve ameaças constantes, operações encobertas e pressão militar intensa. A pergunta que fica é: o que impede que amanhã essa história termine diferente?